Olá, bem-vindos ao meu canal. Continuando a série de desenhos dos meus antigos personagens de RPG, eu nunca poderia deixar de incluir este personagem que é muito especial para mim. Gabriele foi o personagem da primeira campanha de RPG com o meu atual grupo de jogo, e estamos juntos há quase 17 anos. Essa também foi a campanha mais longa que tivemos até hoje, mais de 2 anos de jogos semanais de forma ininterrupta. Mesmo depois de tantos anos, ainda nos referimos a essa história como crônica oficial, e de muitas formas ela foi muito importante para o nosso grupo. Graças a ela, nos referimos a nós mesmos como Matilha, e muitas pessoas me conhecem simplesmente como Alpha. Mas para mim, o mais importante dessa campanha foi poder conhecer algumas das pessoas mais importantes da minha vida. Porque esse grupo acabou se tornando muito mais que um simples grupo de jogo. Eles se tornaram a minha família. Eu havia recentemente me mudado de cidade, sozinha, sem ninguém da minha família, só a minha filha, ainda bebê. Não conhecia praticamente ninguém na cidade. Já fazia um tempo que eu queria voltar a jogar RPG, que eu tinha parado de jogar durante a faculdade. Então, no saudoso Orkut, eu achei um grupo chamado RPG Curitiba e tinha uma parte de anúncios de grupos que estavam se formando. Foi lá que eu vi a chamada de uma pessoa querendo formar um grupo para jogar o Lobisomem e o Apocalipse, e eu imediatamente me interessei. Eu já tinha jogado Vampiro muitos anos atrás e nunca tinha me interessado realmente pelo jogo. Mas Lobisomem me chamou a atenção e eu resolvi tentar. Eu convenci as duas únicas amigas que eu tinha na cidade a irem comigo, e nós fomos então num sábado à tarde jogar Lobisomem e o Apocalipse na casa do Daniel. E por incrível que possa parecer, deu certo. Eu adorei o cenário, adorei a história e principalmente eu adorei todas as pessoas que estavam lá. Basicamente, foi assim que a Matilha surgiu. Claro que na época o grupo era um pouco diferente, era bem maior, nós éramos 8 pessoas jogando. E a vida aconteceu, né? Muitas pessoas se afastaram, mas 4 de nós continuam firmes e fortes nos encontrando toda semana. Mesmo que a gente nem esteja jogando nada de RPG, mesmo que a gente nem sequer jogue um board game, a gente se encontra toda semana, nem que seja para comer besteira e conversar. Somos eu, o Thiago, que também é meu esposo, e os meus 2 melhores amigos na vida, Daniel e a Rayana. Agora, voltando um pouquinho ao personagem e ao jogo envolvido com ele, vocês podem estar se perguntando, mas lobisomem? Eu sei que na cultura popular, lobisomens são normalmente retratados como bestas feras invocados pela luz da lua cheia. E no jogo, bem, eles continuam sendo bestas feras aterrorizantes, mas existe algo mais sobre eles. Há mais de 20 anos atrás, quando o Lobisomem e o Apocalipse estreou pela primeira vez, o mundo estava começando a perceber a importância da conservação do meio ambiente. E essa é uma das principais premissas do cenário original. E apesar de não ter ocorrido o colapso previsto na virada do milênio, o tema continua sendo de grande importância. Além disso, o lobisomem trouxe uma nova face ao mundo das trevas, o mundo espiritual. Nesse contexto, os lobisomens são criaturas divididas. São humanos, mas também são lobos, mas não são inteiramente nenhum nem o outro. Como humanos, eles não parecem diferentes de nenhum de nós, mas quando a mudança ocorre, eles se tornam verdadeiros monstros. Os lobisomens de Mundo das Trevas não são vítimas de alguma maldição e nem foram vítimas da mordida de um outro lobisomem. Eles nascem lobisomens e são descendentes de linhagens que remontam à pré-história. É claro que a maioria deles nem sabe que é um lobisomem até atingir a maturidade e ocorrer a sua primeira transformação. 3 fatores definem um Garou: raça, auspício e tribo. Existem 3 raças: humano, lupino e impuro. O auspício se refere à fase da lua em que ele nasceu, e isso vai definir muitos dos seus traços futuros. Quanto mais brilhante a lua no momento do nascimento, maior a fúria que aquele lobisomem vai sentir. Aqueles nascidos sob a lua cheia são os com maior fúria e os guerreiros entre os guerreiros. A tribo é uma unidade semelhante a uma família. Um lobisomem pode se unir a uma tribo por questões ideológicas, mas a maioria faz parte de uma por ser descendente da sua linhagem. Além dessas 3 características, é claro que existe a matilha.
Um companheiro de matilha é como sua família, seu melhor amigo e seu companheiro em armas, tudo ao mesmo tempo. A principal função de um lobisomem é proteger Gaia, a Terra. No mundo das trevas, Gaia está morrendo. A morte de Gaia significa o apocalipse do nome do jogo, e a função dos Garou é eternamente lutar contra isso. Além disso, eles têm uma conexão especial com o mundo dos espíritos, que eles chamam de Umbra, e é de lá que vem muito dos seus poderes. Dentro desse contexto, eu criei o meu personagem, Gabriele. Ela nunca soube da existência dos Garou ou de qualquer outra criatura sobrenatural até a sua primeira transformação, que ocorreu aos 17 anos depois que sua mãe morreu. Felizmente ela não estava sozinha. Apesar de nunca ter contado a ela até aquele momento, o pai de Gabriele também era um lobisomem. Ele a acalmou e depois explicou a ela tudo o que ele sabia sobre a cultura Garou. A partir desse dia, ela começa a nutrir uma grande curiosidade sobre a cultura Garou e sobre tudo que ela consegue encontrar sobre o mundo sobrenatural. Ao contrário do pai, ela começa a participar ativamente das atividades do Cairn da cidade, inclusive assumindo muitas responsabilidades. Sendo a primeira delas assumir o papel de alfa da sua nova matilha. Gabriele é descendente de uma longa linhagem de Fianna. Os Fianna são originários da Europa, com uma estreita ligação com os povos celtas. Eles são conhecidos por serem passionais e com fortes laços sociais. É muito raro encontrar um Fianna introvertido, e esse certamente não é o caso de Gabriele. Apesar dos Fianna serem mais conhecidos pelos seus Galiards, aqueles nascidos na lua gibosa, esse não é o caso de Gabriele. Ela nasceu sob o auspício da meia-lua, a lua Philodox, mas ela acha que isso dá o equilíbrio que ela precisa na natureza passional de Fianna. A constante busca por equilíbrio daqueles nascidos sobre a meia-lua também foi o fator determinante para que ela virasse a alfa da matilha. Ela consegue ser uma líder equilibrada e comanda a matilha a maior parte do tempo. Mas também entende e não vê problema nenhum em entregar o comando ao Arum nos momentos de batalha. Todo Garou tem o seu nome humano, o nome de batismo, mas a partir do momento em que ele é incorporado na cultura Garou, ele também ganha o seu nome lobisomem. Esse nome, chamado de nome verdadeiro, é um símbolo, uma representação de todos os aspectos que constituem a personalidade daquele Garou em especial. No caso de Gabriele, eu busquei algo relacionado ao vento, representando a arte e a música na tribo Fianna. E no final das contas, eu acabei pegando uma frase numa música do U2. Assim ela se chama Vento Uivante, ou Howling Wind, da música Bullet in the Blue Sky. Em termos de aparência, Gabriele é alta, magra, tem cabelos loiros e olhos verdes. Mas o aspecto mais interessante dela é quando ela se transforma. Em todas as formas que não é humana, ela tem a pelagem branca. O que não é nada comum entre os Fianna, que normalmente têm a pelagem vermelha ou negra. Essa característica fez com que o mestre decidisse em algum momento da história que ela era uma descendente dos Uivadores Brancos, uma das tribos perdidas dos Garou. Todos os personagens dessa crônica são muito queridos para nós, inclusive sendo usado como NPCs em outras campanhas de Mundos das Trevas, onde eu descobri, para minha surpresa, que a Gabriele tinha virado não só a líder da matilha, mas a líder do Cairn. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e gostado do desenho que eu fiz para esse personagem tão querido. Se você gostou, dá um like e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo personagem. Tchau!